Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela deu à luz os seguintes filhos: Zirrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os dois filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Abraão deu tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas, e ainda em vida separou-os de Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu depois de ter tido uma velhice avançada e feliz, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael enterraram o pai na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoá, o Eteu, campo que Abraão tinha comprado dos heteus. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram enterrados. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque morava agora próximo a Beer-Lahai-Roi. São estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a egípcia Agar, serva de Sara. A relação dos nomes dos filhos de Ismael está por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Abideel, Misbizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedema. Estes 12 filhos de Ismael vieram a ser os fundadores das 12 tribos que receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos de idade, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se espalharam por toda a região, desde Avilá até Sul, que fica próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ela era filha de Betuel e o arameu de Padã-Arã, irmã do arameu Labão. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaque e sua mulher Rebeca ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, pelo que disse: porque isso está acontecendo comigo. E foi consultar o Senhor. O Senhor respondeu: os filhos que estão no seu ventre formarão duas nações rivais. Uma será mais forte do que a outra e o mais velho servirá ao mais novo. E quando se cumpriu o tempo, ela deu à luz gêmeos. O primeiro a sair veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos. Por isso deram a ele o nome de Esaú. Em seguida veio o irmão, segurando o calcanhar de Esaú. Por isso deram a ele o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia pelos campos. Jacó, no entanto, era do tipo tranquilo e ficava nas tendas. O filho favorito de Isaque era Esaú por causa das saborosas caças. O filho favorito de Rebeca era Jacó. Um dia Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas quando Esaú chegou em casa. Ele estava exausto e pediu a Jacó: por favor, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso Esaú também foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: se estou morrendo de fome, que me adianta esse direito? Então Jacó disse: juro primeiro. Esaú fez um juramento, vendendo os seus direitos de filho mais velho a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. Nessa época veio fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaque foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e eu estarei com você e o abençoarei. Darei a você e aos seus descendentes todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, Abraão. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras.
Por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: os homens daqui podem matar-me por causa de Rebeca, porque é muito bonita. Isaque já morava ali havia muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, viu da janela que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou a chamar Isaque e disse: é claro que ela é sua esposa, porque você disse que ela era sua irmã. Isaque respondeu: porque fiquei com medo, achei que alguém poderia me matar para ficar com ela. Disse Abimeleque: como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Um de nós poderia facilmente ter se deitado com sua mulher e você teria trazido a culpa sobre nós. E o rei deu a seguinte ordem ao povo: qualquer um que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor abençoava. Ele enriqueceu e prosperou até ficar muito rico. Possuía ovelhas e bois e um grande número de servos, a tal ponto que os filisteus o invejavam. Por isso tapavam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos seus dias, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: vá para outro lugar, pois você ficou mais rico e mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu de lá, acampou-se no vale de Gerar e ficou morando ali. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços depois da morte de Abraão. Isaque deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaque cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Mas os pastores de Gerar brigavam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaque... Oh, meu Deus do céu, não gravou não. Brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os homens de Isaque abriram outro poço, e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna. Saindo dali, Isaque mandou cavar outro poço, e como ninguém brigou por causa dele, chamou-o de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi até Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu um altar e ofereceu culto ao Senhor. Ele armou ali as suas tendas e os seus servos cavaram outro poço. Certo dia Isaque recebeu visita de Gerar. Eram o rei Abimeleque e os conselheiros real Azuzate e Ficol, e comandante do seu exército. Isaque perguntou: por que vieram a mim, visto que foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você, por isso dissemos: façamos o juramento entre nós e façamos uma aliança. Você não nos prejudicará, assim como nós não prejudicaremos você. Na verdade, nós tratamos bem você e os despedimos em paz. Vemos que o Senhor tem abençoado você. Então Isaque ofereceu um banquete para eles e comeram e beberam. De manhã bem cedo, os dois fizeram um juramento. Isaque o despediu e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram contar-lhe a respeito. De um poço que tinha cavado, e disseram: achamos água. Isaque deu ao poço o nome de Seba, e por isso aquela cidade é conhecida como Berseba. Esaú tinha 40 anos quando casou com Judite, filha do heteu Beeri. Casou também com Bezemate, filha do heteu Elon. Ambas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca.